ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Quadrilha do Arrastão. Polícia prende grupo que assaltava moradores de Manaus. Operação Flecha. Bares clandestinos são fechados na capital. Título nada agradável. Manaus tem uma das maiores favelas do Brasil. Correria. Há 4 dias para o Natal, consumidores lotam shoppings e centro de Manaus. Foi por pouco. Deputados do Amazonas quase perdem a ajuda de R$40 mil para comprar paletó. Iluminada. A ponte Rio Negro ganha um dos sistemas de iluminação mais modernos do Brasil. No Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Atenção, equipe de reportagem famosa. Olá para você que está acompanhando mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet. Uma quadrilha que realizava arrastões nas zonas sul e oeste de Manaus foi presa hoje aqui na capital. Somente esta madrugada ela fez 5 vítimas. Este vigilante é uma das 5 pessoas que procuraram hoje pela manhã o 5º DIP no Santo Antônio. Além de ter sido agredido pela quadrilha, ele teve um celular e R$100 roubados. Eles me cercaram, me arrodearam, foram me agredindo, puxaram meu celular, uma continha que tinha no meu bolso, entendeu? Fui muito espancado, tive que correr e me jogar num barranco. Fiquei com medo de, entendeu? Que acontecesse algo pior comigo. Adriano Gomes, de 18 anos, Jair Marques, de 20 e Rafael dos Santos, de 18, e mais 3 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos realizavam arrastões nas zonas sul e oeste de Manaus e foram presos por volta das 7 horas da manhã no bairro Santo Antônio. Através do 90 informaram para a gente ir ao posto J. Leite, porque houve uma denúncia de uma estrada que estavam fazendo arrastão na nossa área de serviço. E após umas buscas na rua 5 de abril, os mesmos foram abordados pela equipe. Com a quadrilha, foram apreendidos 12 celulares, R$300, um carro e uma motocicleta, provavelmente usados para cometer os crimes, e documentos das vítimas. Os maiores de idade foram presos em flagrante por roubo e formação de quadrilha e encaminhados à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Já os adolescentes foram levados para a delegacia do menor infrator. A Polícia Militar realizou ontem à noite a Operação Flecha, que recuperou 4 veículos roubados, prendeu 10 adultos e apreendeu 3 adolescentes e tirou de circulação uma arma de fogo. O foco da ação foi o calçadão da Suframa, na Zona Sul, e a Avenida Desembargador João Machado, antiga Estrada dos Franceses, na Zona Centro-Oeste. Os policiais abordaram 357 veículos, revistaram quase 1.000 pessoas e fecharam 31 bares. Eles estiveram ainda em postos de combustíveis. Um rapaz foi preso com droga no calçadão da Suframa. Na mesma hora, um casal foi preso no bairro Cidade de Deus por tráfico de drogas. Com ele, a PM encontrou 57 trouxinhas de pasta base de cocaína e cerca de 1 quilo de droga. Uma pesquisa do IBGE apontou Manaus como tendo uma das maiores favelas do Brasil, a comunidade Cidade de Deus, na zona norte da capital. A pesquisa feita pelo IBGE do ano passado revela que 6% da população brasileira vive em favelas, invasões ou palafitas. A região norte foi a que apresentou a maior proporção de pessoas vivendo nesses locais. Das 121 favelas aqui no Amazonas apontadas pelo IBGE, a Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, é a maior, com mais de 42 mil habitantes. No ranking nacional, ela ocupa o 9º lugar. Em primeiro está a Rocinha, no Rio de Janeiro. Muitas dessas áreas não oferecem serviços básicos de infraestrutura. Na comunidade Cidade de Deus, ruas precisam ser asfaltadas. Falta rede de esgoto e saneamento. A rede para distribuição de água até existe, mas o líquido não chega às casas dos moradores. A coleta de lixo também é rara por aqui. Não tem asfalto e não tem nenhuma urbanização. Como você está vendo aqui, não tem esgoto, eu pago IPTU, né? E eu não sei por que eu pago, porque a rua não está asfaltada, né? Não tem nenhum saneamento básico, nada.
Olha, vamos falar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está na Avenida Maceió, aqui em Manaus. Boa tarde, Amaral, tudo bem? Como é que está o trânsito aí na Avenida Maceió? Olá, Mário, boa tarde a todos. Olha, Mário, o trânsito poderia estar melhor se não fosse por uma retenção aqui na Avenida Maceió com a Marciano Armon. Isso porque os motoristas insistem em fechar o cruzamento, uma infração bem comum e que precisa ser combatida. A gente insiste em pedir aos motoristas que respeitem o cruzamento. Dessa maneira, os sinais não vão ficar fechados e assim causar retenções durante o período de trânsito mais intenso, que é nesse horário em que nós estamos aqui na Avenida Maceió. Para combater esse tipo de infração e outras, o Manaus Trans, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas, está iniciando amanhã uma operação chamada Operação Presença. Quem vai dar outros detalhes sobre isso para a gente é o Major Cleitman Coelho, que é diretor de operações do Manaus Trans. Major, boa tarde. Como deve funcionar essa operação? Qual o efetivo que vai ser usado para garantir um trânsito mais seguro e fluindo nesse fim de ano? Boa tarde. A Operação Presença é uma ação do Manaus Trans com apoio da Polícia Militar, visando aí tornar o trânsito de Manaus mais humano, principalmente nesse período de festa natalina. O nosso foco hoje, nós estamos voltados a atuar com a Operação Presença dentro da área norte e área leste. Na área norte, nós atuaremos com 15 agentes de trânsito, com operações barreira e redutores de velocidade, no trecho que compreende a entrada do Conjunto Santos Dumont ao Clube Municipal. E na Zona Leste, nós teremos uma preocupação aí no trecho onde compreende aquelas casas de show noturno, do Natureza até ali ao ginásio do Zezão. Visando aí reduzir a velocidade dos transeuntes que transitam ainda fazendo uso de bebida alcoólica e frisando aqui que a Polícia Militar estará fiscalizando e fazendo cumprir a lei seca também na cidade de Manaus. Obrigado, Major Cleitman Coelho, pelas informações. O Major que é diretor de operações do Manaus Trans. Mário, vale a pena a gente ressaltar aquela frase que já é conhecida. Se for dirigir, não beba. E se for beber, não dirija. Dessa maneira, a gente vai ter, sim, um período de festas bem mais tranquilo, com um trânsito muito mais humano. Volto com você. Tá certo, Amaral? Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo. Olha, a maioria das pessoas já teve que deixar de lado o troco, aqueles centavos na hora da compra. É porque falta moeda aqui em Manaus e em várias partes do Amazonas. Troco na hora da compra e venda sempre foi desafio no comércio. Na falta dele, o jeito é tentar convencer o cliente de levar algo a mais para completar o valor. Infelizmente, a dificuldade hoje de troco é muito grande. Eu procuro dar bombons para eles, ou agora eu vou também nos comércios vizinhos e peço ajuda para eles. Mas nem todos aceitam. Às vezes a gente precisa de 10 centavos e não tem. E quando vai pagar e se não tiver, elas cobram, né? Então é constrangimento, né? Cliente. Você exige? Com certeza. É aí que pode gerar o estresse, principalmente quando as festas se aproximam. O movimento aumenta e a circulação de moedas é cada vez mais necessária. E para evitar aquele estresse de fim de ano, na hora de passar ou receber o troco, foi que o Banco Central abasteceu na primeira quinzena de dezembro todas as agências do país. Este economista dá uma dica importante que ajuda a evitar maiores transtornos. Quando ele for sair de casa, tiver os seus gastos programados, ele selecionar parte dos gastos, parte em cédula mesmo e parte em moeda para transações menores, né? É o que faz esta mulher. A bolsinha de moedas garante a facilidade na hora de passar as compras no caixa. Pelo fato de eu ser costureira, então sempre eu tenho trocado em casa. E eu procuro tanto no ônibus quanto no supermercado, procuro trazer já o certo. A troca de cédulas por moedas pode ser feita em todas as agências do Banco do Brasil. Um incêndio destruiu na tarde de hoje uma casa na rua Manaus Moderna, centro de Manaus. O fogo teria começado depois de um curto-circuito em um ventilador de um dos quartos e logo se espalhou por toda a casa. No momento do incêndio, 7 crianças estavam no local, mas nenhuma saiu ferida. Os pais tinham saído para comprar o presente da filha mais nova e deixaram o irmão mais velho, de 15 anos, cuidando dos mais novos. Depois do intervalo, a movimentação no centro e nos shoppings de Manaus há 4 dias do Natal. E ainda, você sabe diferenciar uma nota falsa de uma verdadeira? A gente explica já.